Sr. Presidente, já está quase há um ano eleito, já está familiarizado com o Palácio, com as funções. Não é exatamente a mesma coisa que ser Primeiro-Ministro, não é? Não é a mesma coisa, mas já estava muito familiarizado com o Palácio e com as funções. Trabalhei com 3 presidentes da República e pude também, no quadro da aprendizagem política que se faz no exercício das funções governamentais, fui aprendendo a lidar com o cargo. E foi muito fácil a inserção aqui no Palácio e no exercício das funções presidenciais. Onde é que sente, ou uma vez sentiu mais inibido de querer chegar mais à frente, mas, por ser Presidente da República, não poder ir tão longe, ou seja, entre a questão executiva e a questão presidencial? Não, sempre me senti absolutamente tranquilo. E com muita cautela para, em nenhuma circunstância, ultrapassar os limites. E não gosto de pisar o risco e gosto de exercer com muita serenidade e muita ponderação as minhas funções. Até porque, enquanto Primeiro-Ministro, também teve a oportunidade de lidar com presidentes de cor política diferente. Sim, eu trabalhei com os 3, com características muito diferentes, também com percursos muito diferentes, e esse pluralismo permitiu-me entender bem a dinâmica do relacionamento entre os órgãos de soberania, mas particularmente entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Então podemos dizer que a coabitação com o Governo é pacífica e está a correr bem? Do meu ponto de vista, a coabitação é pacífica e, tecnicamente, posso dizer que não há coabitação, porque o Presidente da República não preside o Conselho de Ministros, não coabita no Conselho de Ministros com o Primeiro-Ministro. As funções estão bem delineadas, apesar muitas vezes da fluidez das fronteiras, mas com as cautelas necessárias e com muito realismo, com muito pragmatismo, tendo em atenção o contexto político, o nível do amadurecimento das instituições. Acho que pode-se gerir tranquilamente a coabitação. Tinha a ideia que o Sr. Presidente gostaria de deixar uma marca na sua passagem aqui pelo Palácio nas relações internacionais, potenciar Cabo Verde na sub-região, de uma forma, mas de uma forma mais lata no continente e até no mundo. Que instrumentos ou como é que tenciona, como é que pensa que pode fazer isso? Serei um presidente absolutamente diferente e já dei sinais neste sentido. A nível internacional, exercerei uma forte influência a favor de Cabo Verde e a nível nacional. Cabo Verde está num momento extraordinariamente difícil e complexo. Temos mais de 50 mil pessoas subnutridas que não conseguem levar a panela ao lume. Temos uma grande devastação económica com a recessão que foi provocada pela Covid-19 e temos anos consecutivos de seca. Há ilhas que estão a desertificar-se, há um aumento da pobreza e temos de pôr os pés no chão e ser muito pragmáticos e inteligentes neste momento. E o Presidente da República pode exercer o papel do traço de união dos cabo-verdianos que residem aqui, dos cabo-verdianos na diáspora, mas também de todos os que vivem em Cabo Verde. O Presidente é presidente de todos, efetivamente, de todos os que estão em Cabo Verde e toda a diáspora cabo-verdiana, mas também daqueles que trabalham aqui, que não sendo cabo-verdianos, os imigrantes, todos devem rever-se no Presidente. E o Presidente deve fazer um esforço para ser esse traço de união, mas ser também o elo que
traz confiança no país e também projeta uma esperança em como vamos ultrapassar esses momentos mais difíceis e vamos conseguir um futuro melhor para todos. Isso a nível interno, mas a nível externo é outra aposta. Como é que pode vender Cabo Verde, insisto, na sub-região, no continente, no mundo, de forma geral? Trabalhar ao mais alto nível com outros chefes de Estado e de governo, com instituições multilaterais, para que Cabo Verde possa fazer ouvir a sua voz e possa mobilizar parcerias para o seu desenvolvimento. Já no dia 21 estarei, por exemplo, em Bruxelas, nos dias de desenvolvimento, a convite da Presidente da Comissão, com outros chefes de Estado e de Governo e com outras personalidades e instituições internacionais, irei essencialmente falar a favor de Cabo Verde enquanto pequeno Estado insular, enquanto país de rendimento médio, mas país que tem neste momento enormes desafios num contexto de fortes restrições para o seu desenvolvimento. Sr. Presidente, na noite eleitoral prometeu fiscalizar o Governo, uma afirmação que deu muito que falar. Nestes dias ou meses do seu mandato já houve 3 momentos que suscitaram, eu não diria atritos, mas pelo menos algumas reações, algumas críticas que vieram na comunicação social. Primeiro tem que ver com o Fundo de Investimento Soberano, portanto, e veio publicamente a dizer o que é que pensava, que o fundo devia estar adstrito ao Banco Central. Já houve também, recentemente, a questão da concessão dos aeroportos, também promulgou, mas fez uma ressalva, e agora com a questão do orçamento da Presidência. É um novo estilo da Presidência que está a inaugurar, falar diretamente para os cabo-verdianos? Eu disse aos cabo-verdianos, citando Fernando Pessoa, que me sinto nascido todos os dias para a eterna novidade do mundo. Vamos agir sempre com muito equilíbrio, mas fazendo o controle que é necessário e fazendo também os alertas, as advertências, quando o Presidente considerar que deve fazê-los. E também conselhos, propostas. Eu tenho, em todos os encontros com o Sr. Primeiro-Ministro, apresentado a minha avaliação das questões e tenho feito propostas, tenho feito sugestões e tenho dado a minha contribuição para a melhoria de um conjunto de políticas essenciais para o desenvolvimento do país. Portanto, em sede da promulgação, o Presidente não assina de cruz. O Presidente, e pode-se ver em todos os países com o mesmo regime do que o nosso, por exemplo, Portugal, o Presidente vai chamando a atenção, não só em sede de promulgação, mas diariamente, sobre a vida política do país, muitas vezes pronunciando-se antes do Governo e participando ativamente na formação da vontade política nacional. E o Presidente tem legitimidade para isso, tem uma enorme legitimidade eleitoral, é eleito com maioria absoluta dos votos, e não é por acaso, e, portanto, deve exercer com elevada responsabilidade o cargo de chefe de Estado. Sr. Presidente, não querendo entrar na intimidade dos encontros que tem regularmente com o Primeiro-Ministro semanalmente, as suas sugestões são bem acolhidas normalmente? Os encontros com o Sr. Primeiro-Ministro são muito, muito elevados e muito tranquilos
e, sim, as nossas conversas têm sido de grande utilidade para o funcionamento global do sistema e para que possamos encontrar as melhores soluções. Contrariamente a que muitas vezes aparece na comunicação social, eu tenho excelentes relações com todos os órgãos de soberania, o Parlamento, os tribunais e o Governo, e eu faço questão que essa relação se mantenha ao mais elevado nível. Isso inclui, imagino, o Ministro das Finanças e também Vice-Primeiro-Ministro, que veio a público dizer que o orçamento que o Sr. Presidente tinha anunciado não era bem como tinha dito. E o Sr. Presidente viu-se na obrigação de responder e pôr uma pedra no assunto. Sim, veja, aqui todos têm razão. O Sr. Ministro falou do orçamento enquanto previsão. Se analisarmos bem o orçamento do Estado, é uma previsão. E não podemos, no final, avaliar os dados a partir da previsão, mas a partir da execução do orçamento. E portanto, o que nós viemos repor são, a partir das contas do Estado, a execução do orçamento e mostrar que não podemos, a partir da previsão inicial, fazer as contas. Mas, veja, relativamente a essa questão do orçamento, nós não queríamos discutir o orçamento, até porque nós estamos a fazer uma gestão muito criteriosa do orçamento, sabemos as dificuldades por que passa o país e o Presidente deve dar o exemplo. Mas o que nós queremos é que os cabo-verdianos discutam de forma transparente os recursos do Estado, como é que são aplicados, quem gasta o quê, quem investe o quê, para podermos saber como é que os impostos, os recursos do Estado são utilizados e estabelecer prioridades. Por exemplo, acho que, tendo em conta as limitações do país, que o chefe de Estado ou do Governo dificilmente tem condições para participar nas cimeiras extraordinárias da CDAO, que são quase que mensais, por causa das crises sucessivas aqui na região, e havendo embaixadores, o próprio Ministro das Relações Exteriores, que podem participar com mais benefícios e maior racionalidade em termos de custos. E é claro que também há muitas outras cimeiras cuja agenda, muitas vezes, não justifica a presença do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro. Então acha que foi um ruído desnecessário? Sim. Aqui em Cabo Verde faz-se muitas vezes muitas tempestades num copo d'água e às vezes não vamos ao cerne das questões. Eu pergunto, por exemplo, que num orçamento de 630 mil contos para deslocações da administração, dos outros órgãos de soberania, se deve caber à Presidência da República 15 mil contos, menos de cerca de 2% deste orçamento. Mas não é um debate sequer com o Governo, nem com o Sr. Ministro das Finanças, porque não compete nem ao Primeiro-Ministro, nem ao Ministro das Finanças regular essa questão. É uma competência do Parlamento. E, portanto, se há momento em que o debate é mais aprofundado, é no momento da discussão do orçamento em todos os países democráticos do mundo. Portanto, aí deve haver total transparência, apresentação pública das decisões e a sua justificação, havendo sempre espaços de contra-argumentação. A democracia é assim mesmo. E vamos ter de nos habituar a discutir essas questões em sede do Parlamento, no momento da discussão do orçamento do Estado. Segundo aspecto, os dados estão sempre públicos. O orçamento do Estado é público, os dados estão lá, as contas do Estado também.
Portanto, não há nada de mais nesse debate, porque tem que ser necessariamente um debate público e os cabo-verdianos devem considerar que a distribuição dos recursos do Estado é um dos momentos mais importantes do Parlamento. Sr. Presidente, deixe-me fazer aqui uma provocaçãozinha. O Sr. Presidente já foi Primeiro-Ministro, já liderou um governo de maioria absoluta no Parlamento, poderia ter feito essa alteração e poderia ter provocado esse debate em sede própria no Parlamento e não o fez. Não, veja, lembra-se que eu tomei posse no dia 9 de novembro, já com o debate do orçamento em curso. Antes, quando foi Primeiro-Ministro de governos de maioria parlamentar PA e CV, em que o Presidente era outro, em sede própria, ou seja, no Parlamento, poder-se-ia ter discutido justamente o orçamento da Presidência e não foi feito. Não, sempre se debateu. E vejam, o Presidente Jorge Carlos Fonseca, numa altura, logo que assumiu, colocou várias questões orçamentais sobre a mesa e foi debatido em Cabo Verde. Nem sequer é a primeira vez. Mas, veja, os recursos da Presidência não eram esses. Os recursos eram muito superiores. Portanto, houve um corte em 2020 e em 2021. Mas o meu objetivo não é discutir o orçamento. O meu objetivo é que os cabo-verdianos prestem atenção, num debate mais amplo, à problemática da distribuição dos recursos públicos. E as pessoas dizem, bom, essa questão devia ser discutida com o Primeiro-Ministro, com o Ministro das Finanças, ou não é uma questão do Presidente e do Ministro das Finanças ou do Primeiro-Ministro, é uma questão do país, do Estado de Cabo Verde, e os cabo-verdianos devem discutir abertamente como é que os recursos são alocados. E é claro que no próximo ano, em sede do debate do orçamento, o Presidente acompanhará muito atentamente a distribuição dos recursos em sede do orçamento. E por falarem abertamente, o Sr. Presidente tem abraçado essa bandeira, essa causa de empoderar a sociedade cabo-verdiana, porque provavelmente considera que é um dos pilares frágeis da democracia, que ainda há muita partidarização, sobretudo da administração pública, tem-se reunido com associações de cariz social. Como é que pensa, de facto, despertar essa sociedade civil para que seja mais interveniente? Nas minhas deslocações, eu presto muita atenção às organizações da sociedade civil, portanto, ONGs, associações de desenvolvimento comunitário, as universidades, as fundações, as organizações empresariais, os sindicatos, os partidos políticos, porque em Cabo Verde, 32 anos após a transição para a democracia, temos ainda um grande déficit. E o déficit é do debate, não é? Temos dificuldades em desacordar, dramatizamos os antagonismos, não é? E é fundamental desdramatizar a diferença, desdramatizar o debate. Nem sempre estaremos de acordo. E a democracia é pluralismo, é possibilidade de discussão. Há momentos para discutirmos, para desacordarmos, e há momento para encontrarmos consensos, ultrapassarmos as divergências. Portanto, em Cabo Verde precisamos aprender a desacordar e aprender a construir acordos, compromissos e consensos. Mas tem dito que há um ambiente de medo lá em Cabo Verde. O que é que o leva a dizer isso? O Estado penetra todas as fissuras da sociedade, não é? Quando refiro-me ao Estado, estou a referir-me ao Estado-governo, não é? E é preciso libertar a sociedade, garantir uma maior autonomia da sociedade civil. Veja que os órgãos de comunicação social do Estado são dominantes
e acabam por depender do Estado. Não é por acaso que todos os relatórios falam da autocensura em Cabo Verde e temos que analisar, por que há autocensura em Cabo Verde. Uma ONG depende muitas vezes do financiamento ou das boas graças do governo para poder obter financiamento. Uma empresa precisa permanentemente do governo para poder afirmar-se, fazer os seus negócios, etc. O país é pequeno, há problemas de competitividade. Então temos que libertar a sociedade, não é? Temos que desestatizar a sociedade cabo-verdiana, não é? Para termos mais autonomia da sociedade civil e maior capacidade, maior empenhamento dos cidadãos na busca de soluções para o país. E isso passa por despartidarizar a administração pública para elevar o debate político, democrático, que o senhor considera que há muita crispação, é um debate estéril. Qual é que é o roteiro para, de facto, termos essa vida democrática mais fluida? Ainda como Primeiro-Ministro, muitas vezes chamei a atenção para a excessiva partidarização do espaço público. Aqui tudo é partidarizado. Isso prejudica o debate, porque qualquer assunto é debatido considerando esse viés partidário. E é fundamental que consigamos discutir as coisas ultrapassando essa excessiva partidarização do espaço público em Cabo Verde. E aqui as empresas, não é? Os conselhos de administração das empresas, os cargos dirigentes da administração pública, são todos partidarizados. Não de agora, eu não me refiro só a este momento. Eu também, no tempo do meu governo, sempre considerei que devíamos prestar muita atenção para não haver uma excessiva partidarização da administração pública, o que prejudica o desempenho, a eficácia das políticas públicas. E neste momento, mais do que nunca, tendo em conta a situação do país, é preciso haver abertura de espírito para mobilizar todas as capacidades e todas as competências lá onde estiverem, independentemente do partido político a que pertencem ou não pertencerem a nenhum partido político, para desenvolver o país. Temos de ultrapassar esse corredor estreito, excessivamente crispado, que existe em Cabo Verde e é marcado pela partidarização excessiva de tudo o que fazemos. Sr. Presidente, desta semana em que celebramos Cabo Verde na RDP África, que mensagem quer deixar aos ouvintes da RDP África e aos cabo-verdianos em particular? Eu sempre disse aos cabo-verdianos que valeu a pena a independência. É claro que 47 anos depois temos pela frente enormes desafios e, sobretudo, por causa do contexto internacional extraordinariamente difícil e complexo, não é? Mas os ganhos são evidentes. Cabo Verde é um país hoje de rendimento médio, é uma democracia. E temos de, neste ambiente democrático plural, fazer a governança do país considerando a complexidade do momento em que estamos a viver. Mas eu considero que os cabo-verdianos são resilientes. Demos prova desde 1460. O próprio povoamento de Cabo Verde foi diferente de Açores e da Madeira por causa da complexidade destas ilhas, a distância em relação ao reino,
a escassez de recursos, a dureza do clima e tudo isto caldeou esta nova civilização, esta nova cultura que nasceu aqui nas ilhas, essa cultura crioula que nasceu aqui nas ilhas. Então somos resilientes, temos capacidades, temos energias e força suficiente para fazer face a este momento, para ultrapassarmos os obstáculos que ainda temos, para removermos os constrangimentos restritivos que existem ao nosso desenvolvimento e estarmos em condições de poder chegar ao desenvolvimento sustentável no horizonte de 2030. Portanto, é tempo de, neste 5 de julho, pensarmos com muita elevação e conseguirmos que Cabo Verde continue a realizar os seus sonhos, que são grandes, e possa realizar efetivamente o sonho e a ânsia de um país moderno, desenvolvido e inclusivo e com oportunidades para todos os seus filhos. Muito obrigado.